Olá, meu nome é Bianca e hoje eu vou apresentar o artigo intitulado Governança Costeira no Brasil, entre o avanço legal e os desafios da implementação, com foco no período de 2020 a 2025, na área temática de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável. Foram coautores desse trabalho a Graciele Luna, Davi Silva e Iago Souza. Para contextualizar, a zona costeira brasileira tem mais de 8.500 quilômetros de extensão e abriga cerca de 40% da população, com uma biodiversidade expressiva e única, apresentando diferentes tipos de ecossistemas costeiros, como manguezais, praias arenosas e costões rochosos, sendo palco de atividades econômicas importantes, tanto a nível comunitário quanto industrial, como o turismo, a pesca, a geração de energia e atividades de navegação e transporte. Apesar de o Brasil ter um marco legal avançado, como o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro desde 1988, a sua implementação ainda encontra um paradoxo entre os avanços legais e as dificuldades da implementação efetiva, principalmente que converse com diferentes setores da sociedade. Nesse trabalho, nós buscamos mapear como a produção científica recente tem tratado esse tema. Então, como objetivo geral, foi proposto realizar uma análise bibliométrica da produção científica sobre as políticas de governança costeira no Brasil, no período entre 2020 e 2025. Como objetivos específicos, nós tivemos identificar os termos-chave principais das pesquisas e os periódicos de publicação, analisar a distribuição geográfica dos estudos de caso e mapear tanto as lacunas de pesquisa quanto os temas emergentes. A metodologia se dividiu em duas etapas, uma análise quantitativa e uma análise qualitativa que seguiu o fluxograma à direita. Inicialmente, foi feita uma análise bibliométrica na base Web of Science, limitando a busca entre 2020 e 2025, com filtro para pesquisas produzidas no Brasil e que fossem de acesso aberto. Dos quase 2.000 artigos inicialmente identificados, apenas 5 atenderam ao total dos critérios, um dado que já mostra uma baixa visibilidade da produção nacional sobre o tema. E esses artigos foram analisados quantitativa e qualitativamente, com base em suas palavras-chave, periódicos, localização dos estudos e de publicação e os temas que foram abordados. Dos 5 artigos, então, foram selecionados, 3 foram produzidos e focaram na região Nordeste, um na região Sudeste e um na região Sul, com nenhum estudo produzido na região Norte, o que já demonstra uma lacuna importante considerando a relevância ecológica e atual da Amazônia costeira. Os periódicos que mais publicaram sobre o tema são revistas nacionais voltadas à temática de geografia e geomorfologia, como a Revista Brasileira de Geomorfologia, a Confins, Revista Franco-Brasileira de Geografia, a Geossaberes e a Geografia. Entre os termos-chave mais frequentes apareceram gestão costeira, zoneamento ecológico-econômico, descentralização e erosão costeira. Dentre os resultados de lacunas e temas emergentes, foram identificadas 3 lacunas principais, então sendo a dependência financeira e administrativa dos municípios como primeira lacuna, onde muitos municípios encontram o desafio da falta de recursos para implementar a gestão costeira, mesmo tendo a autonomia legal. Em alguns casos, por não estar definido qual seria a fonte desse investimento, a falta de pessoal especializado ou a falta de equipamentos para conduzir esses estudos de monitoramento e, de fato, implementar a gestão costeira e a mitigação de impactos. A segunda lacuna foi a ineficácia das políticas locais, tanto pela falta de recursos técnicos e financeiros, dificuldades administrativas, além da falta de conhecimento sobre as vulnerabilidades ambientais locais. E a terceira lacuna foi a deficiência no monitoramento costeiro. Com essa falta de dados adequados, a gestão se torna reativa e ineficaz e a mitigação de impactos é inviabilizada. Entre os 3 temas emergentes, foram identificados as relações de poder e territorialidade, como os interesses políticos e econômicos que influenciam a ocupação do litoral e muitas vezes conflitam com os interesses das comunidades locais. Em segundo lugar, o engajamento da sociedade civil,
por meio de ações de educação ambiental, pressão por políticas públicas e acompanhamento da implementação dessas políticas, que se mostra crescente em algumas áreas costeiras, mas ainda apresenta uma desigualdade ao longo da costa. E por último, o monitoramento ambiental contínuo, como também um tema emergente, inclusive sobre as consequências das mudanças climáticas esperadas e que já se fazem presentes. Aqui se destacaram problemas decorrentes principalmente da erosão costeira e da elevação do nível do mar, que vão exigir respostas integradas. Como as nossas principais conclusões, então, em síntese, os resultados apontam que a governança costeira no Brasil é fragmentada e regionalizada, refletindo disparidades institucionais, econômicas e técnicas entre os estados e os municípios. E a descentralização prevista em lei não tem sido acompanhada de mecanismos de suporte financeiro e técnico para os municípios, o que enfraquece a execução das políticas públicas e costeiras. Nós observamos uma tendência de expansão temática da governança costeira, incorporando dimensões sociais, políticas e climáticas. No entanto, ainda persistem desafios estruturais, como a ausência de monitoramento sistemático, a sobreposição de competências e a falta de integração entre os instrumentos de gestão, como a Zona Econômica Exclusiva, o Projeto Orla e o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Então, para fortalecer a governança costeira brasileira, recomenda-se, com base no artigo, ampliar a articulação interinstitucional entre a União, os estados e os municípios, investir em capacitação técnica e em financiamento contínuo para uma gestão local efetiva, integrar dados ambientais, sociais e econômicos em plataformas nacionais que vão permitir um monitoramento costeiro mais efetivo e fomentar a participação da sociedade civil, com foco em educação ambiental e ciência cidadã. Como perspectiva futura, então, o avanço da governança costeira no Brasil dependerá da capacidade de transformar instrumentos normativos em ações efetivas que sejam adaptadas às especificidades regionais. Em estudos futuros, pode-se aprofundar a análise comparativa entre as regiões, incorporando indicadores de eficácia de políticas e de resiliência socioambiental frente às mudanças climáticas. E aqui eu finalizo a apresentação, agradeço pela atenção de todos.